Se fizer o joinha aí, tamo junto. Graça e paz, irmãos. Boa tarde a todos. Uma alegria no coração estarmos aqui juntos para darmos início ao nosso curso de capacitação para o discipulado. Este é um trabalho aqui da nossa igreja, Igreja Batista Peniel, e conto com a participação de vocês que estão aqui presencialmente, vocês que nos assistem virtualmente, no sentido de que não só participe da aula, mas entenda o conteúdo da aula e se esforce em Cristo para colocar em prática o que será ministrado agora, para que nós possamos avançar na obra do Senhor. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus 28, 19 e 20, numa porção da palavra de Deus bastante conhecida. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. E assim diz o texto sagrado, na minha tradução, a NVI, o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Amém? Pai, em nome de Jesus, te pedimos a tua graça, a tua capacitação, a tua orientação, para que possamos ministrar esta palavra, como também a bênção da iluminação do entendimento de cada um de nós, para compreendermos o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a importância de fazer discípulo é tão grande, tão especial, e que a gente precisa atentar para algumas coisas na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada revela o seguinte, a título de informação: a palavra crente aparece 12 vezes. A palavra cristão aparece 13 vezes. E a palavra discípulo aparece 296 vezes. Quando geralmente nós abrimos a boca, falamos assim: eu sou crente, ou eu sou um cristão. Raramente você vê alguém usando a expressão: eu sou um discípulo do Senhor. E a gente precisa conscientizar-se de que nós somos sim crentes, nós somos cristãos, mas em especial nós somos discípulos do Senhor. E essa é uma realidade, é uma tônica, porque o Evangelho diz: vão e façam discípulos. Ele deu essa ordem para quem? Para os seus discípulos. Os seus discípulos devem fazer o quê? Discípulos. Mas nós só fazemos discípulos se nós estivermos capacitados para fazermos discípulos. Um dos grandes problemas da Igreja do Senhor nas últimas décadas é que não se preocupou em fazer discípulos. E nós vivemos hoje um evangelho ralo, um evangelho de um nível baixo, fora da essência daquilo que o Senhor quer para os seus seguidores. E louvamos a Deus que o Senhor vem trabalhando e vem levantando pessoas para que a gente faça o caminho de volta e comece a novas práticas, as práticas baseadas na palavra de Deus, na sua essência, para assim começarmos efetivamente a trabalhar numa vida discipular. Eu fui formado crente, mas eu não fui discipulado. A maioria sim. Eu não fui discipulado. E creio que muitos e muitos, ou como foi dito aqui pelo irmão, a maioria não sofreu ou não passou por um processo discipular. As consequências nós vemos no dia a dia dentro da igreja.
das igrejas, pessoas sem base, sem solidez, pessoas fragilizadas. Isso nós precisamos desconstruir em vista do que? Da igreja do futuro. Que igreja nós vamos deixar? Que bases nós vamos deixar? E como igreja Batista Peniel, você na sua denominação que porventura esteja assistindo, acompanhando esse trabalho, nós precisamos amadurecer, no sentido de ter a visão de crentes como o Senhor assim nos orientou. Vão e façam discípulos. A visão do Senhor é a visão de futuro. E nós precisamos ter a visão do futuro. E o futuro está muito próximo. E tem muitas pessoas que precisam conhecer o Evangelho, muitas pessoas que precisam ser discipuladas. E nós estamos na iminência da volta de Cristo. E pessoas não discipuladas, pessoas não preparadas, sofrerão o engano e muitas vezes se deixarão levar por falsas doutrinas e cederão às tentações do anticristo. E a gente precisa entender que é uma responsabilidade nossa. Por que devemos fazer discípulo? Em primeiro lugar, o texto nos revela, portanto, vão e façam discípulos. É uma ordem. E nós somos chamados como servos do Senhor a cumprir as ordens de Cristo, as orientações de Cristo. Nós não podemos afastar isso do nosso vínculo, do nosso compromisso feito com o Senhor, por se tratar de um requisito chamado obediência. A partir do momento que nós deixamos de lado o cumprimento do chamado para fazermos discípulos, nós estamos sendo o quê? Desobedientes. E o texto também nos faz pensar que fazer discípulo está na nossa natureza como cristão, dentro do nosso comissionamento. O Senhor nos chamou, vai e façam discípulos. Ele nos comissionou. E a gente talvez diga, mas eu não tenho condições de discipular, eu não tenho condições de acompanhar outras pessoas. Tem sim. A partir do momento que você se abre para ser trabalhado, para ser capacitado, você vai ter as ferramentas a qual você já tem a principal, que é o Espírito Santo de Deus e a Bíblia Sagrada. Os próximos passos chama-se capacitação, despertamento para esse chamado se tornar realidade. Porque a gente só dá o que recebeu. Se eu não fui discipulado, eu não vou saber, eu não vou ter como discipular outras pessoas. Mas se eu fui discipulado, ou eu estou passando por um processo de capacitação discipular, entendendo a visão do Senhor, entendendo a visão da sua igreja, você abraçando isso, as coisas vão acontecer. João 20, 21 diz: como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Amém? Nós somos enviados e devemos seguir em frente nesse chamado. Até o último dia das nossas vidas, nós devemos caminhar na visão discipular. É uma atitude também que nós devemos ter, sabe como? E sabe por quê? Porque nós somos imitadores de Jesus. Ora, se Jesus, na sua caminhada aqui, nos seus 3 anos e pouco de ministério, ele cuidou de discipular pessoas, capacitar pessoas, nós, em nosso ministério, como imitadores do Senhor, devemos desenvolver a questão de prática daquilo que Jesus fez. O que é que Jesus fez através do discipulado? Levou as pessoas a entender a salvação. E nós devemos o quê? Fazer o mesmo.
Jesus levou as pessoas a caminhar numa nova proposta de vida. Nós devemos levar as pessoas a entender isso e a caminhar numa vida, numa nova proposta, num novo estilo, em um processo constante de transformação. Nós precisamos também entender, quando nós somos chamados para discipular, nós somos chamados para tirar pessoas da escuridão, para levá-las ao reino da luz, ao reino da maravilhosa graça do Senhor. Só que, irmãos, esse despertamento de vida discipular é um enfrentamento, porque ele é espiritual. Ele não é apenas um programa da igreja. É uma questão de entendimento espiritual, porque vai passar por um processo de libertação, um processo de conscientização, um processo de mudança de vida da pessoa. E o inimigo não quer isso. Então ele age tanto na vida do discipulador, criando dificuldades, criando resistências, criando incapacitações, como também ele gera dificuldades na vida do discipulado, que ele já vem de um momento de transformação e tem que renunciar, ele tem que buscar novas bases, novas orientações, em um processo mais difícil do que o seu, no campo espiritual, porque você já está mais avante e ele está começando um processo de libertação. Então, é uma luta espiritual constante. Jesus Cristo, no processo discipular dele aqui, de formação de discípulo, foi constantes lutas espirituais. Mas ele não desistiu. Ele cumpriu o propósito do seu chamado. E nós aqui também somos chamados para isso. Já nós na condição de quê? De geradores de filhos, o quê? Espirituais. Gerar filhos espirituais é passar pelo processo de discipulado. Paulo, ele nos dá gerar filhos, geradores em nós. Consequentemente, eu tenho visto poucos crentes, ou pouquíssimos crentes, pagando um preço de gerar filhos espirituais. Por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós somos chamados à responsabilidade, todas as vezes que nós somos chamados a um compromisso, todas as vezes que nós somos chamados a uma renúncia, todas as vezes que nós somos chamados a um investimento na vida de outra pessoa, as coisas se tornam mais difíceis. Porventura, talvez a gente faça isso com uma pessoa que a gente goste, mas com uma pessoa, aquela que o Senhor colocou no seu caminho, para que você assim atue, podem vir a começar a vir poréns, dificuldades. Jesus Cristo não escolheu pessoas. Todos aqueles que cruzaram no caminho dele, ele abençoou. E todos aqueles que ele teve oportunidade de discipular, ele discipulou. Então a gente precisa ampliar a nossa visão. Uma igreja, ela precisa desenvolver. Nessa prática, nós levamos décadas e décadas e décadas com um modelo de igreja, o qual não era o modelo da igreja bíblica. Igreja quer dizer eclésia, a igreja que sai, que está lá fora, ou que vai para fora. A igreja que está servindo as pessoas no mundo, libertando pessoas do mundo. Só que nós fomos muitas vezes conduzidos de boa fé, mas mal orientados, a vivermos socados numa caixinha. O grande êxito do evangelho no passado era uma pregação de domingo à noite, a pessoa levantava, aceitava Jesus e ia ser trabalhada no banco. Não. A gente precisa mudar isso. Mudar uma visão de igreja dentro da visão daquela que o Senhor Jesus quis e quer para as nossas vidas.
Nós temos aqui na nossa Convenção Batista Brasileira a Junta Nacional de Missões, que ela tem investido já há anos em multiplicação de discípulos, a igreja multiplicadora. Com o passar dos anos, nós sabemos que não é um trabalho simples implementar uma visão nova, e já vem há vários anos sendo trabalhado, formando e capacitando pessoas para que mude conceitos, mude esses valores antigos e que seja implementada visão nova na capacitação de novos crentes. E nós aqui como Igreja Batista Peniel nos alinhamos à visão da igreja multiplicadora. Multiplicar discípulos dentro dessa visão da igreja multiplicadora, foram adotados 5 princípios. Nós tivemos aqui na igreja, recentemente participando com 15 ou 16 irmãos em Teixeira de Freitas. E os irmãos se lembram muito bem, vão dizer comigo os 5 princípios: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça. Os 5 princípios que nós, como igreja, precisamos adotar. Você, meu amado irmão, você que certamente está assistindo esse trabalho da sua igreja, esses princípios são importantes para que a gente venha cumprir o que efetivamente o Senhor quer como igreja, não só como princípio como trabalho de uma convenção, igreja multiplicadora, mas sim abraçar, porque está dentro do contexto bíblico de como nós devemos servir como igreja. Oração, por quê? Porque é a base de tudo. Nós precisamos pedir ao Senhor que, em oração, que comece a trabalhar nos nossos corações, que o Espírito Santo comece a fazer um mover no seio da igreja, para que haja um avivamento, um despertamento pessoal e um despertamento coletivo no seio da igreja, entendendo a visão discipular multiplicadora. A igreja do Senhor precisa crescer, a igreja do Senhor precisa resgatar vidas, não por ação humana, mas sim através da oração, da direção. Talvez você nunca tenha orado, meu irmão, minha irmã, pedindo ao Senhor que lhe conceda desafios discipuladores. É um tipo de oração que nós não observamos os irmãos pedindo. Mas nós precisamos, na nossa oração individual, na nossa oração coletiva, pedir ao Senhor que conscientize a sua igreja da importância da visão multiplicadora discipular. A oração é a base, é a essência de tudo. É através da oração que nós vamos buscar a ação do Senhor, a confirmação do Senhor e a abertura de novos desafios discipuladores. A evangelização discipuladora, o segundo princípio, ela é, como crentes, os discípulos, eles são compartilhadores das boas novas em tempo ou fora de tempo, ou melhor, em qualquer tempo, através de relacionamentos discipuladores e usando as estratégias que o Espírito Santo lhes for concedendo. Então, como é que participa disso? Como evangelização discipuladora? Evangelizar é levar a palavra. Discipular quer dizer caminhar juntos. Então, eu estou levando a palavra, eu estou caminhando junto com a pessoa. A tônica no passado era só levar um folheto. Deus te ama, Deus te abençoe, vá no culto domingo à noite.
Isso ficou um modelo enfadonho, cansativo. Ninguém mais pega um folheto para ler. Talvez até tenha abençoado centenas e milhares de pessoas. Mas o verdadeiro prática do evangelismo é falar da palavra de Deus, mas acompanhar e conhecer as pessoas as quais o Senhor colocar em nosso caminho, para que nesse processo de acompanhamento, de um relacionamento discipular, a gente possa levar essas almas a conhecer o Senhor. Quantas pessoas você conhece, quantas pessoas eu conheço, e que a gente tem a oportunidade de nos relacionarmos com a visão evangelística discipuladora. São muitas pessoas nesse sentido. E quantas pessoas nesse sentido nós estamos deixando para trás, nós não estamos assumindo essa responsabilidade, nós não estamos assumindo esse compromisso. E quantas pessoas a gente só vai reclamar, está sofrendo muito, essa pessoa precisa aceitar Jesus, essa pessoa tem um coração duro, a gente aplica muito rótulos, mas não tem um investimento nosso. Evangelização discipuladora é você caminhar com o outro. Cristão novo, recém-chegado, que ainda não tem a formação, aquele que o Senhor te colocou também no seu caminho para a pregação do Evangelho, todas essas pessoas são passíveis de quê? De receber esse cuidado discipular. Então não falta campo para a igreja do Senhor aí fora. Não falta oportunidade de nós trabalharmos em vidas. Não falta oportunidade de nós gerarmos filhos espirituais como igreja do Senhor. A gente precisa enxugar trabalhos dentro e investir em trabalhos fora. Conhecer pessoas, viver necessidade das pessoas, compartilhar soluções com as pessoas, mas acima disso tudo falar do amor de Deus àquelas pessoas. O Evangelho aí vai gerar fruto na vida das pessoas e nós vamos nos sentir como verdadeiros servos do Senhor, compromissados com aquilo que o Senhor deseja. Partindo para a plantação de igreja, quando nós formamos discípulos, quando nós geramos filhos espirituais, nós estamos produzindo para no futuro estarmos aí plantando novas células do reino de Deus. Você pode fazer a sua multiplicação, o evangelho multiplicador, através de um grupo familiar em sua casa, com 2, 3 pessoas ou mais. Você pode fazer isso através de um pequeno grupo de oração em sua casa, e a partir daí você começar a acompanhar essas pessoas. Precisamos despertar para isso. A partir daí a obra do Senhor vai crescendo, o Senhor vai gerenciando pelo Espírito Santo, vai dando a direção, e muitos trabalhos começaram na casa de pessoas. A primeira igreja batista do Tamaraju começou na casa de pessoas, a igreja batista do Novo Prado, casa de pessoas, essa daqui na casa de pessoas, e geralmente as igrejas surgem porque alguém abriu a porta da sua casa. Então, irmãos, um ponto interessante, abra a porta da sua casa, faça um pequeno grupo, convide alguns vizinhos, e comece ali a oração, e comece a ver as necessidades, seja um conselheiro, e aos poucos você vai aplicando a palavra de Deus, para que você possa ver o evangelho frutificar e formar discípulos. Formação de líderes, por quê? Porque capacitar para ampliar o raio de ação da igreja multiplicadora. Aqui nós estamos nos capacitando. Quando nós trabalharmos discipularmente na vida de outras pessoas, novos crentes,
que forem trabalhados 6 meses, 8 meses, 1 ano, ou o tempo que o Senhor achar necessário que a gente esteja ali efetivamente cuidando daquelas vidas, não vai sair dali pessoas soltas, vai sair dali pessoas com uma visão de comprometimento, porque foi cuidada por uma pessoa que se comprometeu. A partir dali você vai ver líderes futuros de um novo grupo, de uma nova célula e no futuro de uma nova igreja. Já tive a oportunidade de, em meu grupo, meu pequeno grupo, que agora não está funcionando porque eu estou aqui na igreja, e transferi meu grupo de estudo para a igreja nas quartas-feiras, mas nós temos pastores hoje, e um pequeno grupo de estudo dentro de casa. Pastor Rony, que esteve aqui o ano passado, retrasado, ministrando para a igreja. Então, fruto de um trabalho discipular, de um ano ensinando, capacitando. Quantos irmãos temos hoje servindo em outras igrejas, líderes de um trabalho discipular? Então, a gente precisa formar líder. E nós aqui como igreja, para que a gente venha assumir trabalhos, maiores desafios, no reino de Deus, a gente começa a investir em nós, nos pequenos trabalhos. E o melhor trabalho que tem é você, em sua casa, sendo líder de um pequeno grupo, cuidando de pessoas e pregando o evangelho a pessoas. E o quinto princípio, compaixão e graça. Nós, como crentes do Senhor, precisamos seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha o quê? Compaixão diante das multidões, que eram que nem ovelhas sem pastores, pessoas sofridas, pessoas doentes, pessoas sem rumo, pessoas que precisavam de cuidado. O Senhor, ele tinha visão da misericórdia, o Senhor tinha visão de graça. Jesus Cristo não era alheio às necessidades daquele que passavam ao seu redor. O Senhor estava sempre atento. E nós precisamos, logicamente, que nós não temos a visão ampla de Jesus na sua onisciência, mas nós podemos perceber dentro do nosso contexto, dentro do nosso convívio de pessoas, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas atividades seculares, estar atento ao sofrimento das pessoas e a partir dali silenciosamente você começar um trabalho discipular na vida das pessoas. E quando as pessoas perceberem, elas já estão sendo o quê? Discipulada há muito tempo. Trago um exemplo de uma pessoa que eu convivo diariamente, que ela tem uma certa resistência a crente. E essa semana eu tive a oportunidade de sentar e conversar com ela. Ela falou assim: olha, eu preciso que você vá lá na minha casa falar essas palavras para mim e para a minha família. Por quê? Porque você vai gerando confiança, você vai gerando respeito, você vai gerando testemunho, você vai gerando na vida de outras pessoas valores espirituais que até então não tinha. E a gente pode fazer isso silenciosamente. Mas desde quando a gente tem o quê? A percepção espiritual das necessidades das outras coisas. Discipulado não é você chegar para a pessoa e perguntar: você quer que eu seja seu discipulador? Pode até acontecer isso. Mas via de regra é você perceber o incomodar do Espírito Santo no seu coração. Uma pessoa que está ali tendo uma necessidade. E você vai se aproximando aos poucos e ali cuidando daquela vida. Logicamente dentro do raio de convívio o qual nós estamos. Então, irmãos, dentro desse contexto, a gente precisa observar, já passando desses 5 princípios da igreja multiplicadora, despertar para o grande defeito que nós temos e que precisa ser corrigido. Muitas igrejas ela têm apenas a preocupação com o crescimento numérico. O crescimento numérico é muito bom, mas o crescimento espiritual é maior. Geralmente se pergunta um líder para outro: como é que está a sua igreja? Está bem, eu estou com 200 membros, eu estou com 500 membros, eu estou com 1000 membros, né? E como é que está o nível espiritual da sua igreja? Essa é a pergunta que se deve fazer. A igreja grande, a igreja saudável, é a igreja que está com um excelente nível espiritual. E a gente precisa desconstruir isso.
igreja cheia de gente não deve encher os nossos olhos. Eu fico preocupado com um trabalho como esse aqui, deveria estar lotado para que as pessoas entendessem qual é a visão que o Senhor quer para as suas vidas. E a gente não assim age. E a gente assim não agindo, a gente vai continuar nos mesmos erros da igreja do passado, do crescimento numérico. Levantou a mão, aceitou Jesus e você vai ser aonde? Discipulado aonde? No banco. Uma das coisas que eu sempre pensei era que se passasse um vento do Espírito Santo e convertesse 30 pessoas de vez, aceitasse, entendesse a mensagem, resolveu entregar o coração a Cristo. Nós teríamos 30 pessoas, 20 pessoas para fazer um processo discipular com esses 9 decididos? Não teríamos. E crente que não é trabalhado, não é discipulado, o que é que acontece? Ele com o tempo entra com uma porta e a outra, no fundo está sempre aberta, ele sai. É crente inseguro. Quantas pessoas já entraram pelas portas das igrejas e já saíram sem formar vínculo com a denominação, sem formar vínculo com o reino de Deus? E a culpa é de quem? Nossa, porque não entendemos a visão do Senhor de fazermos discípulos. A questão passa também pelo campo do comodismo. Nós estamos muito acomodados, precisa haver um despertamento da igreja para a necessidade do relacionamento pessoal. Precisamos avançar muito nisso. Nós precisamos observar que o tratamento dado ao novo convertido, a partir de agora, ele deve ser amplificado para todos aqueles crentes que ainda estão navegando com insegurança na vida espiritual. Todas essas pessoas precisam ser discipuladas. Chegou um jovem para congregar, vamos observar e pedir direcionamento a Deus para discipular. O que não falta é gente chegando na igreja. E muitas vezes, irmãos, isso daí sobra apenas para o pastor. E via de regra em todas as igrejas. Ah, já ganhou, já está aqui, agora o pastor vai resolver. Sabemos que tem alguns irmãos que ajudam, mas a demanda é muito grande, as pessoas precisam ser discipuladas. O Senhor não quer apenas crente, o Senhor não quer apenas cristão, o Senhor quer o quê? Discípulos. Nós precisamos formar discípulos no Senhor, porque formar discípulo gera segurança espiritual na vida da pessoa, para o presente e para o futuro. E, irmãos, essa responsabilidade é de cada um de nós. Uma igreja madura, ela assume a responsabilidade com aqueles que chegam e com aqueles que estão precisando ser trabalhados. Eu fico observando, nós estamos hoje, graças a Deus, uma igreja com uma média, creio eu, na faixa de uns 35 anos, 40 anos de idade, média. Uma igreja jovem, e tem chegado muitos jovens. Como é que se trabalha com esse monte de jovens? As mulheres maduras pegar as meninas novas e trabalhar. Ter esse despertamento, chamar para o cuidado, chamar para entender as realidades, as dificuldades da vida. Principalmente num tempo onde jovem não aguenta nenhuma pressão. Jovens estão tropeçando. E quando chega a oportunidade de vir à casa de Deus, nós temos que abraçá-las, discipulando e sendo sustentadores na vida desses jovens. Então, não vai adiantar ter uma igreja cheia de gente, porque se elas não forem discipuladas, elas não criam raízes. E se não criam raízes, elas ficam vulneráveis.
e começa a rolar, e pedra que muito rola não cria limo. Fica fragilizada, é levada por tudo que é vento de doutrina. Então precisamos ter essa consciência como Igreja Batista Peniel, da responsabilidade de discipular pessoas. É levar, irmãos, essas pessoas para a transformação de vida. E como é que isso acontece? Isso acontece ensinando da palavra. Mas, pastor, eu não sei muita coisa. O pouco que você sabe já faz diferença na vida de quem não sabe nada. O pouco que você sabe. E tem materiais e muito para que se trabalhe numa vida discipular. Nunca esquecendo que discipular é acompanhar pessoas, é cuidar de pessoas, é fazer amizade com amor, com um propósito intencional de levar também aquelas pessoas à salvação de suas almas, a ter a sua vida transformada. E isso daí, irmãos, passa pelo processo de ensinamento da palavra. Por isso que a gente precisa, grupo de estudo, está aqui estudando, aprendendo, se capacitando. EBD, eu estou na EBD aprendendo, me capacitando. Eu estou no culto, eu estou aprendendo, capacitando. Eu estou investindo em recursos materiais para que me dê um suporte de conhecimento mínimo para que eu possa discipular pessoas. Discipular pessoas não é só pregar o Evangelho, isso é a parte principal de pregação do Evangelho, mas ela passa pelo testemunho do discipulador sobre a vida das pessoas. Quando nós temos testemunho de vida cristã, comportamento de vida cristã, atitudes de vida cristã, aquelas pessoas vão observar em nós, não é o nosso conhecimento bíblico, mas a nossa vida, o nosso testemunho no altar do Senhor. A gente precisa dedicar tempo para acompanhar, aconselhar, que é entender pessoas com suas dificuldades, suas facilidades, sem discriminação e sem julgamento. Nós estamos proporcionando aqui curso na nossa igreja de aconselhamento bíblico. Não fosse a pandemia, a gente já estaria bem avançado, os irmãos sabem disso, mas já está confirmado com o professor para agora nos próximos meses aí, vir aqui, vai passar o segundo módulo para a igreja de aconselhamento bíblico, é saber ouvir, entender e falar pouco de si. Você tem que dar testemunho de você e ouvir as pessoas para poder tratar dessas pessoas, amando-a, sacrificando, investindo, fazendo tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, investindo em vidas, levando pessoas à salvação. Essa é uma base de um processo discipular que a gente precisa estar formados. E isso gera em nós, sabe o quê? Bênção. Discipulado gera bênção. A gente tem corrido atrás de muita bênção. Esquece que discipular gera bênção na vida da gente. Porque aquele investimento que nós fizemos gera colheita produtiva. Eu acho tão bonito quando uma pessoa passa pela outra. Esse daí é meu pai na fé, esse que me ensinou os caminhos, esse que foi meu orientador. Estou nessa vida hoje porque fulano de tal me mostrou o caminho, caminhou lado a lado comigo, e hoje eu sou uma pessoa abençoada, uma pessoa firme no Senhor, porque alguém foi meu pai da fé. E todos nós precisamos de um pai na fé, só que tem muita gente que não tem um pai na fé. Tem uma pessoa que pregou o Evangelho para ela, mas não houve acompanhamento. É o chamado crente de banco, que muitas vezes está perdido neste mundo cristão, perdido na casa do Pai. A gente precisa ter um referencial daquele que nos colocou no caminho, para a gente ter sempre aquele rótulo de gratidão, voltar com alegria no coração. A gente vai ver as bênçãos de ver pessoas seguras, pessoas enraizadas. Quando nós praticamos o discipulado na vida das pessoas, nós verificamos a bênção de nós não termos pessoas desviadas. O que tem de crente desviado hoje, irmãos,
Eu já fiz um trabalho num morro aqui na cidade, e subir aquilo dali no sol, era uma dificuldade muito complicada no verão. E quando chegava lá naquele topo e visitava aquele monte de casa, todo mundo falando, mas eu já sou crente. Mas eu já sou crente, estou desviado. Mas eu já sou... Quantos homens e mulheres já passaram ali pregando o evangelho, pregava e depois ia embora e não tinha um acompanhamento? Quantos crentes vêm ao templo, ouvem a palavra, aceitam a palavra, mas não são cuidados, que se desviam, saem do caminho porque não foram discipulados. Talvez hoje tenha mais crentes desviados do que crentes vinculados e praticantes efetivos da palavra de Deus. Talvez isso esteja acontecendo. Tem muitos desigrejados. Por quê? Porque o erro está onde? Na própria igreja. O erro está na formação dos crentes. O único crente que eu vejo desviado do Senhor Jesus até agora foi Judas. Vocês conhecem mais algum? Hein? Todos aqueles que ele discipulou permaneceu firme com ele. Tinha os seus tropeços, tinha seus defeitos humanos, mas permaneceram firmes. Porque foram o quê? Discipulados pelo Mestre. Não é? Quando nós praticamos o discipulado, nós temos a bênção de ver que as pessoas não estão contaminadas pelos ventos de doutrina ou praticando heresias. Indo para a nossa parte prática, nós devemos entender que, como Igreja Batista Peniel, precisamos formar um entendimento em cada um dos membros, sejam os antigos, sejam os que chegaram agora, sejam os que vão chegar. Nós precisamos entender que cada cristão aqui deve ser um discipulador, deve ser buscado, capacitado e colocar em prática esse chamado de discipular pessoas. E essa vai ser a tônica da nossa igreja, porque as pessoas precisam o quê? Ver em nós uma igreja que se importa com pessoas, se importa em discipular pessoas, se importa com a vida das pessoas, se importa em que as pessoas tenham uma vida melhor em Cristo. Uma igreja que quer levar as pessoas à salvação de uma forma segura, para que as pessoas se permaneçam firmes na presença do Senhor. E isso é um processo de capacitação. As pessoas precisam ver em nós uma igreja bíblica, uma igreja cheia da graça, uma igreja comprometida. O que não falta hoje são igrejas, são reuniões de pessoas, muitas com a visão discipular e muitas totalmente perdidas no seio dessa responsabilidade. E nós não queremos caminhar nesse caminho. Nós precisamos investir a cada dia nesse tipo de capacitação para que a gente possa crescer com qualidade. Indo para a reta final, para uma parte essencialmente prática do que nós, como Igreja Batista Peniel, devemos adotar como visão prática. Em primeiro lugar, ser um discípulo do Senhor e um discipulador do Senhor, apesar de ser uma ordem bíblica, vá e pregue o evangelho a todas as criaturas, formando discípulos, a gente precisa entender do interesse pessoal de ser um crente discipulador. O interesse pessoal. Se você não tem interesse, a gente entende, apesar de não concordar. Mas todos nós devemos buscar o interesse de sermos um discipulador. Buscar interesse é buscar a capacitação, é buscar o compromisso.
E para isso nós precisamos necessariamente, irmãos, participar dos trabalhos da igreja. Por quê? Participando dos trabalhos da igreja, dos cultos da igreja, como adorador, em comunhão com irmãos, nós vamos conhecer pessoas novas que estão chegando. Vamos conhecer as demandas dessas pessoas novas. Vamos conhecer as necessidades daqueles irmãos que já estão há algum tempo, que não passaram por discipulado. A coisa mais estranha que existe é você estar numa comunidade de 200, 300, 500, 1000 membros e as pessoas não se conhecerem. As pessoas viverem um relacionamento cristão de superficialidade. O que realmente acontece, as pessoas não se conhecem como irmãos. E precisamos mudar isso. Mas isso só se quebra, essa corrente, quando queremos ser discipuladores, estamos vivendo efetivamente na nossa comunidade, conhecendo a nossa comunidade, conhecendo aqueles que estão fazendo parte da nossa comunidade. Demandas, todas essas pessoas novas que estão surgindo, elas têm e precisam de pessoas para serem o quê? Acompanhadas e trabalhadas. Se você não tem esse hábito de estar efetivamente ligado às atividades da sua igreja, certamente você não vai evoluir como um bom discipulador, pelo menos em relação àqueles que estão chegando aqui. Talvez você possa praticar isso lá fora, e Deus abençoe que assim você o faça. Mas, essencialmente, você precisa estar no convívio com os trabalhos da sua comunidade. Ore a Deus para que Ele lhe coloque pessoas para que você possa trabalhar como discipulador. Não vai faltar. O campo está cheio, o campo está maduro. Está precisando de pessoas para discipular outras pessoas. E isso através de amizades estratégicas. Não é amizades interesseiras, não. São amizades estratégicas. Quando nós geralmente usamos dos nossos recursos, dos nossos talentos, para, unindo com aquele que a gente percebe que há na outra pessoa, estarmos ali caminhando junto nas afinidades e trabalhando na vida espiritual daquela pessoa. Isso torna o trabalho do discipulador muito mais fácil. Não que essencialmente seja assim. Se o Senhor botou no nosso caminho, nós devemos caminhar nesse mesmo sentido, enfrentando as dificuldades. Jesus Cristo discipulava quem aparecia no caminho dele. Ele cuidou das pessoas que apareciam no caminho dele. Nós podemos também começar isso dentro da nossa própria casa, no meio dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, abrindo com sabedoria a oportunidade de falar do amor de Deus e de cuidar da vida dessas pessoas através do evangelho intencional. Não é um evangelho intencional de resultado, simplesmente. É um evangelho intencional com prática do amor sobre a vida das pessoas. Separe um tempo semanal, quando você já estiver discipulando alguém, para você estar ali ou conversando, ou tomando um café, ou tomando um lanche, ou indo na casa, ou trazendo na sua casa. O tempo da pandemia já está passando. E isso também poderia ser praticado no tempo da auge da pandemia, através de contatos telefônicos virtuais, que é uma realidade que nós enfrentamos hoje, e é um caminho sem volta. Mas precisamos desenvolver relacionamentos, interação com outras pessoas. Não custa nada para o crente, é até prazeroso. Vamos tomar um café, vamos sair para comer uma pizza, vamos unir aqui nesse momento de confraternização, vamos sentar aqui para orar, vamos sentar aqui para discutir uma dificuldade que você está atravessando, o que é que eu posso te ajudar, o que é que nós podemos fazer junto para ajudar alguém. É criar valores novos na vida das pessoas. Precisamos também aprender a escutar, como disse. Quando nós somos discipuladores, nós precisamos parar de falar dos nossos problemas e ouvir as demandas e as necessidades da outra pessoa e sermos instrumentos de cura
um instrumento de satisfação na vida dos outros. Mas isso não impede que você compartilhe também um pouco da sua vida, do seu testemunho de vida, para que aquela pessoa possa ver que ela está sendo conduzida por uma pessoa que passou por um processo de transformação. As pessoas precisam ver que nós fomos transformados, que nós éramos daquele jeito, que nós passamos por aquelas dificuldades, estivemos em determinados caminhos que parecia que era sem volta, mas o Senhor o quê? Nos resgatou e nos trouxe uma nova história. E isso vai criar, através desse testemunho, juntamente com a palavra de Deus, orientação e fé, e renovação e esperança na vida das pessoas. Precisamos entender isso, né? Gerar vida na vida das pessoas e agindo com amor naturalmente, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Basta a gente se dispor a caminhar junto com alguém, testemunhar, amar, falar do amor de Deus, ter paciência, socorrer, e o Espírito Santo vai trabalhando. Construa uma amizade sincera. Se eventualmente aquela pessoa estiver com o seu coração duro, estiver com dificuldade naquele momento de criar vínculos mais sinceros com o Senhor Jesus Cristo, nunca abra mão. Nós não temos autorização do Senhor Jesus para abrir mão de pessoas. De você eu desisto. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que buscar em Deus a orientação no Senhor, o que é que nós devemos fazer com aquela situação. Porque vai aparecer todo tipo de pessoa, todo tipo de dificuldade, todo tipo de sentimento, todo tipo de mente a ser trabalhada, mentes doentes, mentes viciadas, mentes que um dia foram drogadas, mentes traumatizadas por suas perdas e tantos outros fatores, e que nós precisamos ter sabedoria para entender todas essas pessoas. Então, nós, quando começamos um processo de discipulado, quando nós nos conscientizamos que devemos andar junto com a pessoa, nós devemos investir, e muitas vezes até ficar no prejuízo para ver aquela pessoa restaurada, mas sempre debaixo da oração. Só saia na hora que o Senhor te disser não. A partir de agora, você está liberto desse compromisso comigo. Porque a gente não pode abandonar quem está sendo discipulado no meio do caminho e jogar a sorte. Porque vai ser pior ainda as consequências na vida daquela pessoa. Traz aquela pessoa para conviver num ambiente saudável, apresente novos crentes, apresente novos irmãos, evite muitas vezes falar de convívio, de vir para o templo. A gente precisa se conscientizar que as pessoas querem Deus, mas as pessoas estão cansadas do modelo igreja. A partir do momento que elas se voltarem para Deus, entender a necessidade da comunhão, entender a necessidade de conviver com outros irmãos, elas naturalmente vão sentir o desejo de frequentar uma igreja. Mas o caminho, primeiro, num processo discipular, não é meter igreja na goela do irmão, de jeito nenhum, porque esse processo para uns vai ser rapidinho, para outros vai ser muito mais difícil. Então, cabe a gente, com sabedoria, dosar cada situação. Mas isso não gera de nós a responsabilidade de apresentar pessoas crentes saudáveis na vida daquela pessoa. Por último, quando você sentir que a pessoa realmente já está com um amadurecimento, com um nível de relacionamento, com um entendimento mais solidificado, aí sim você pode começar a convidá-la a ir à sua igreja ou deixá-la à vontade para frequentar a igreja, aquela que ela sentiu desejo no coração. Porque nós somos discipuladores não para a igreja, a organização a qual nós pertencemos. Nós somos discipuladores para
o reino de Deus. Para onde a pessoa quiser ir, ela é livre. Se eu fosse trazer juntamente com Bianca todas as pessoas que nós discipulamos ao longo desses anos, nós teríamos uma igreja com mais de 200 pessoas. Olha só que beleza. Tá entendendo? Mas muitas estão em várias outras denominações. Mas o que importa é que elas estão na presença de Deus. É isso que é importante. Então, quero encerrar esse tempo de estudo aqui, lembrando que Deus fala através de Mateus 28, 19 e 20, na pessoa de Jesus, nos dando essa orientação, esse comissionamento. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu vos ordenei. Ensinar, discipular pessoas. E eu estarei com vocês até o final dos tempos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que esta semente desse estudo comece a gerar em cada um de nós o compromisso de termos uma vida dedicada à formação discipular de outras pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta oportunidade, obrigado por este novo tempo, que haja um despertamento no meio de cada um de nós, em nossos corações, e que o Senhor, a partir de hoje, ó Deus, trabalhe em nossas vidas, coloque desafios, nos dê oportunidades de discipular pessoas, ver pessoas transformadas, ver pessoas libertas, mas principalmente alcançando a salvação em Cristo Jesus. E que seu nome seja glorificado por tudo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, nosso trabalho está encerrado.